Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto Boas Lembranças que Deixam Saudade. Esse é um texto que está no Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, esse texto é do pastor Samuel Mouta, não é meu. Eu só vou dizer aquilo que eu entendi. Então, isto dito, vamos iniciar orando. Pai, nós pedimos que Tu estejas conosco nessa nossa pequena meditação, que podemos aprender mais e mais de Ti, para que possamos viver mais e mais contigo. Perdoa tudo que fazemos que não lhe agrada, conduze-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, hoje, como o texto fala sobre lembranças, sobre recordações, sobre gratidão, eu vou contar para vocês uma história que o Rabino Frant, ele é uma pessoa assim bem importante, ele é um orador habilidoso na comunidade judaica, o Rabino Frant. E ele costuma contar essa história nas suas palestras. Então ele conta que em agosto de 2001, uma pessoa que ele deu o nome de Moshe, que é um nome fictício, era um grande empresário. Ele é um grande empresário. E ele foi para Israel participar de umas reuniões importantes. Isso era dia 9 de agosto. Era uma quinta-feira e ele estava lá participando de reuniões. E entre uma reunião e outra, ele entrou numa pizzaria chamada Esbarros, que fica na rua Yafo, entre a rua Yafo e a rua Melech Jorge. Então, essa pizzaria existe e ele foi lá para comer uma pizza rapidamente e para poder voltar para a reunião. Quando o Moshe chegou naquela pizzaria, ela estava apinhada de pessoas, apinhadas. E era nítido o desespero dele, porque ele queria comer rapidamente e voltar para a reunião. E ele ficou que nem barata tonta andando na pizzaria, não sabendo que decisão tomar. Se ir embora, se permanecer com fome, se enfrentava a fila. Enfim, enquanto ele pensava isso, um judeu olhou para ele, tocou no seu ombro e disse: o senhor gostaria de ficar no meu lugar? Gostaria de ficar na minha frente? Eu vejo que o senhor está com muita pressa. E Moshe, assim, como estava realmente muito preocupado com as suas reuniões, aceitou o convite, aceitou aquela boa dádiva que aquele judeu estava dando, né? Era a oportunidade de ficar no lugar dele na fila. E ele foi, fez seu pedido, Moshe comeu rapidamente a sua pizza e foi embora da pizzaria para voltar para sua reunião. Mas não fazia nem 2 minutos que ele havia saído da pizzaria. O que aconteceu? Houve um estrondo horrível, horrível. Quando ele olha, o que acontece? A pizzaria havia explodido. Era gente para todo lado. Então, o que tinha acontecido? A Jihad Islâmica havia colocado uma bomba lá. E além do homem-bomba, que tinha só 23 anos, mais 18 pessoas morreram, sendo 6 delas crianças. E tinham 90 feridos. Nossa, e o Moshe ficou desesperado. Ele falou: meu, era para eu ter morrido. Eu não morri porque aquele judeu deu o lugar dele para mim na fila. E ele certamente ou está morto ou está ferido. Imediatamente, em gratidão, ele se lembrou de tudo aquilo que o judeu tinha feito por ele. Ele esqueceu a reunião e voltou para a pizzaria, tentando procurar o seu benfeitor. E procurou entre os feridos e a polícia empurrando e não pode entrar e aquela confusão. E ainda assim, na bomba tinha muitos pregos, muitas pessoas muito feridas. E ele procurou lá o salvador dele por tudo quanto era lugar e não encontrou. Então ele resolveu percorrer todos os hospitais da região
até conseguir encontrar o judeu que o havia ajudado, que tinha cedido seu lugar na fila para ele, porque ele estava muito grato. E lá chegando, o judeu acamado, muito ferido, não tinha condições de falar, ele conheceu o filho deste judeu. E conversou com ele, contou, olha, o seu pai salvou a minha vida. Eu fui para comer uma pizza, ele viu o meu desespero porque eu tinha pressa e ele cedeu o lugar dele na fila. E porque o seu pai cedeu o lugar dele na fila para mim, é que ele está nessa situação. Porque era eu que deveria ter sofrido o ataque da bomba. Aí o filho falou, meu pai é uma pessoa gentil mesmo, enfim. Ele não pensou que iria salvar a vida do senhor, só pensou que ia fazer uma gentileza. Mas aí Moshe pegou e deu o cartão dele, né? Ele era um empresário muito importante lá de Massachusetts. E deu o cartão dele e falou, olha, eu vou voltar para minha terra aqui em breve, mas eu peço a você que qualquer coisa que seu pai precisar, não se faça de rogado. Você me telefona e eu virei em socorro dele. Bom, o tempo foi passando, Moshe não soube mais do judeu. E um dia, mais ou menos um mês depois, ele recebeu uma ligação em Boston. Era o filho do judeu. Ele falava, olha, o meu pai está muito mal e ele precisa de uma cirurgia que, segundo me informaram, só vai ter sucesso se ela for feita aí em Nova York. Aí o homem falou, não tem problema nenhum. Venham, vocês podem vir que ele vai ser operado aqui, não vai ter problema nenhum. E assim foi. Então, naquela manhã de terça-feira, Moshe foi pessoalmente receber o judeu e seu filho lá no aeroporto. Só que eles estavam a 1 hora de distância de onde Moshe estava. Então, ele teve que se locomover com certa antecedência para recebê-los lá no aeroporto. E o que aconteceu? Por causa disso, porque Moshe foi grato, porque ele se lembrou daquilo que o amigo tinha feito por ele, ele não estava no seu escritório um pouco antes das 9 horas. Ele não estava lá como ele costumava estar todos os dias. Então, naquele dia 11 de setembro de 2001, Moshe não estava no seu escritório lá no 101º andar do World Trade Center, quando as torres gêmeas foram atacadas. Então, essa é uma história que sempre me emociona, porque é gratidão que acabou gerando 2 momentos que foram redentores, né? Então, é importante a gente sempre ser grato, né? Bom, o nosso manancial de hoje fala de boas lembranças que deixam saudades. O pastor Samuel Mouta escolheu o versículo 3 e 4 da leitura de Filipenses que nós vamos fazer. Então, o versículo que ele escolheu é: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. E o texto total é capítulo 1, versículos 3 a 11 de Filipenses. E diz assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde os primeiros dias até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prenderam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor
e a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Bom, então o nosso manancial vai falar que o pastor, quando ele se recorda da infância dele, o pastor que escreveu esse texto, ele sempre se lembra da igreja, dos pastores, que eram pessoas que cativaram o coração dele, sendo o exemplo de pessoas amorosas, de pessoas gentis, solidárias. Então ele se lembra dos professores da escola bíblica dominical, que é uma escola que os batistas têm sempre pela manhã para aprender sobre a Bíblia, sobre Deus. E ele fala que esses professores formaram nele um caráter cristão e uma visão cosmo ampliada da Bíblia. E ele se lembra com saudade de um tempo precioso que deixou marcas em sua vida. Isso é muito importante, né? Que as pessoas passem pelas nossas vidas e deixem marcas. Então, a experiência de Paulo com a igreja de Filipos, os filipenses, mostra um outro lado, o lado missionário, que plantou aquela igreja e que ele se recorda dos irmãos com enorme saudade e gratidão. A igreja em Filipos marcou a vida e o ministério do apóstolo Paulo. A história de vida daqueles irmãos que se sacrificavam pelo evangelho e se dedicavam no trabalho do Senhor, cooperando com Paulo, era motivo de ele estar sempre agradecendo, sempre dando graças a Deus. Então, construir uma história de relacionamentos saudáveis, discipulado bíblico e engajamento na causa do evangelho geram vínculos inesquecíveis que se tornam lembranças sempre muito agradáveis e gratas. Então, quando você se lembra de pessoas que foram importantes na sua formação espiritual, você tem que demonstrar essa gratidão. E será que você tem demonstrado esse carinho, essa honra, essa deferência por essas pessoas? E as pessoas, quando elas lembram de você, será que elas também se lembram de você com gratidão e com saudade? Então, e ele ainda pergunta, que marcas você está deixando na vida dos outros que no futuro vão se lembrar de você com o melhor carinho, alegria e grata saudade? Então, a gente precisa saber que marcas está deixando. E eu digo mais, eu não tenho nenhuma dessas lembranças, né? Porque na minha infância, na minha adolescência, eu não fui na escola bíblica dominical, eu não tive professores que me ensinaram a Bíblia, eu não tive essa experiência na igreja, né, desde pequeno, que muitos têm, que eu acho importante. Mas assim, eu tive pais amorosos. E desde sempre os meus pais me ensinaram que a gente tem que ser grato às pessoas. Então eu sempre fui uma pessoa grata, e eu sempre fui assim, eu soube agradecer aquilo que as pessoas fizeram por mim e fazem. Então, quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor Jesus, quando eu disse sim, eu quero fazer parte dessa família de Jesus, eu creio no sacrifício na cruz, que Jesus ressuscitou e agora está vivo e veio para me salvar. Quando isso aconteceu, eu me tornei uma pessoa ainda mais grata ainda, porque agora eu sou grata a Deus, que é a melhor gratidão que a gente pode ter, né? É a conexão com Deus que nos dá a certeza de que somos abençoados todos os dias. Mas eu penso que a gente tem que ser, independente de qualquer situação, gratas a Deus e gratas às pessoas. E também temos que deixar marcas que tornem as pessoas gratas a nós. Não porque somos melhores, mas porque fizemos o melhor. Porque tentamos seguir nas caminhadas de Jesus. Então, quando alguém faz isso em relação a nós, a gente reconhece que Deus está ali, independente do tipo de pessoa que for, independente da gratidão que nós podemos dispor, né? Porque gratidão não tem um manual de receita para gratidão, né? Este homem da nossa história, o Moshe, qual foi a gratidão dele? Foi acompanhar um homem ao hospital. Então, só que comportamento gera comportamento, e ele acabou sendo abençoado e sendo salvo pela segunda vez por Deus de uma situação de morte. Então, assim, que nós possamos ser
Gratos quem teve o privilégio de ter professores, de terem pessoas desde a infância que dirigiram a sua vida espiritual, que sejam gratos desde então. Eu sou grata aos meus pais, sou grata ao que eles me ensinaram e sou grata às pessoas que também me formaram espiritualmente, me formaram como pessoa e me formam a cada dia, né? Porque eu acho que nós somos pessoas em construção. Eu me sinto assim. A cada dia o Senhor vai me transformando e me tornando uma pessoa melhor. E eu sou muito grata. Então eu espero que cada um de nós sejamos assim também. Bom, irmãos, eu vou terminar aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, porque hoje tá frio e abraço de ursa é muito bom, muito melhor ainda no frio. E termino com a palavra de ordem que é saudades.